Fala, mordomos fiéis! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, porém muito importante para você. A gente vai falar sobre as diferenças entre capitalismo e socialismo, então confira o nosso vídeo. Para começar então, a gente quer deixar bem claro uma coisa. O nosso intuito aqui não é falar de partido político, até porque os partidos políticos, principalmente no Brasil, eles não são puramente socialistas ou puramente capitalistas. Eles acabam pegando características de um e do outro e acaba ficando algo mesclado. Mas o nosso intuito aqui é te mostrar o que é a característica de um socialismo puro e de um capitalismo puro. E é importante frisar que socialismo e capitalismo são políticas econômicas, certo? Não é ideologia, daí não puxa para vários outros temas que é debatido, né? A gente está falando de economia apenas. Então, para começar, qual que é o primórdio do socialismo que foi, vamos dizer assim, empregado por Karl Marx? O socialismo, ele fala que o Estado ele vai deter todos os meios de produção e bens de consumo daquele país. Então, a iniciativa privada não tem nenhum domínio sobre nada. Você não tem sua casa, você não tem sua empresa, tudo pertence ao Estado e o Estado delimita como vai ser organizado os bens de consumo e os bens de capital naquela nação. E aí a gente chega na primeira característica do socialismo que acaba sendo um problema. O fato do Estado determinar o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, essa centralização, causa uma certa ineficiência. Porque, por exemplo, pensa se Brasília fosse decidir quanto que vai ser produzido de comida em Joinville. Poxa, eles estão muito longe de Joinville para ter essa noção. Ah, Natan, mas eles poderiam fazer, por exemplo, uma célula em Joinville para decidir? Sim, mas é muito ineficiente uma pessoa, e não importa o quanto ela está, vamos dizer assim, próxima, definir quanto que outra pessoa precisa para comer. Então, esse é um dos principais problemas que existe, por exemplo, no socialismo. Essa centralização de poder acaba gerando uma ineficiência no modelo econômico empregado. Outro ponto muito importante é que o socialismo, por essa ineficiência, ele acaba não traduzindo de maneira real o que a população quer. Então ele não consegue consultar toda a população e ver, você quer comer arroz, você quer comer macarrão, você quer ter um celular, você quer ter um computador. Eles não conseguem ter isso, então eles pegam meio que um mecanismo geral e empregam isso para todo mundo. Então, todo mundo vai comer X gramas de arroz, todo mundo vai comer X gramas de macarrão, todo mundo vai ter esse celular, vai consumir esse tipo de produto. Então você acaba começando a perder a sua liberdade de escolha daquilo que você quer dentro do modelo socialista. E a pergunta é, se tudo é delimitado pelo Estado, você pode ser livre nessa esfera econômica? Então a resposta é não, você não pode, porque você não escolhe o que você vai produzir, você não escolhe o que você vai trabalhar. Como era feito na União Soviética, cada região tinha um objetivo, uma meta, certo, de produção. Então a tal região tinha que produzir determinada quantidade de arroz ou determinada quantidade de gado. Você faz parte de uma meta geral daquela região e você tem que trabalhar com aquilo. Outro ponto que dificulta esse sistema econômico, né, que não traz tanta produtividade, é que você é recompensado pela energia que você gasta no trabalho, ou seja, você é recompensado pela quantidade de horas gastas naquilo. Então isso não incentiva a produtividade, ou seja, o quanto mais você pode fazer naquelas mesmas horas, certo? Porque você acaba recebendo pelas horas trabalhadas e não pelo quanto você vai conseguir fazer dentro dessas horas. Então agora, trabalhando no contraponto do socialismo, a gente tem o capitalismo, né? O capitalismo puro. Essa, vamos dizer assim, economia ela acabou sendo desenvolvida de maneira evolutiva, né? Então, desde antes da Idade Média, antes de Cristo, por exemplo, a questão do capital, de você produzir terras, a tua terra ela produzir e você trocar, por exemplo, sempre foi algo natural do próprio ser humano. Então, o primeiro passo é que o capitalismo ele é uma forma evolutiva. Dentro disso, tiveram diversos autores que tentaram organizar a maneira como foi evoluindo a sociedade. E dentro do principal deles a gente tem o Adam Smith, que ele publicou o livro A Riqueza das Nações, que é um dos grandes, vamos dizer assim, a grande literatura por trás do capitalismo. E a partir dela, vários outros autores foram, vamos dizer assim, diversificando o conhecimento acerca disso. Então, o primeiro ponto que tem no capitalismo, que não tem no socialismo, é que a iniciativa privada detém a produção e os recursos que vão ser produzidos. Dessa maneira, o Estado não chega na sua empresa e fala o seguinte, você tem que produzir X quantidades de, por exemplo, boi. Não, você que está no negócio, você que entende como é que funciona o mercado, vai definir, poxa, o mercado está disposto a absorver X quantidade, vamos dizer assim, de carne. Logo, eu vou produzir essa quantidade de Y, assim eu consigo maximizar meus lucros e não vai sobrar carne, por exemplo, no mercado, nem faltar. Então a ideia do capitalismo é que as pessoas que detêm os meios de produção são livres para escolher
quando e como as coisas vão ser produzidas e estabelecer um preço com base no que elas acham justas. Então, a partir do momento que as trocas elas acabam sendo, vamos dizer assim, livres, você pode chegar no mercado e escolher qual tipo de macarrão vai comprar, se você quer pagar um pouco a mais por um produto um pouco melhor, ou se você quer pagar um pouco menos por um produto um pouco pior, essa escolha acaba sendo sua. Tem um outro ponto que impacta nessa decisão de escolha, que é a questão da taxa de juros. Então, da mesma maneira que os bens de consumo têm liberdade, a questão financeira de uma nação ela também tem liberdade. Então, pelo capitalismo puro, o Estado ele não imprime qual que é a taxa de juros, por exemplo, que um banco vai ter, ou quanto que uma pessoa vai cobrar para emprestar dinheiro. Ela tem liberdade, ela pode falar, não, eu estou disposto a emprestar 100 mil reais por 5% ao mês de juros. O outro banco ele quer 10%. Então, as instituições financeiras elas acabam também tendo liberdade de entender quanto que elas podem ou não emprestar dentro do capitalismo. Outro ponto positivo do capitalismo é esse incentivo que o mercado dá, né, à inovação. Porque você sente que você, beleza, está tendo um lucro ali, mas você agora tem mais concorrentes. Você tem pessoas, né, outras empresas que estão produzindo a mesma coisa e estão disputando com você. Então você precisa produzir um pouco melhor ou um pouco mais barato para vencer ele. E dessa maneira você cria uma tecnologia que torna esse mercado mais eficiente. Certo? E assim você melhora a qualidade de vida de quem está comprando, né? Que pode escolher por um produto ou outro. Então ela vai escolher qual produto é melhor, então você vai ter que brigar para ser o melhor, certo? E com um custo menor. Ou seja, isso beneficia quem está consumindo. E essa soberania do consumidor é muito importante, porque você como consumidor pode escolher o que você vai comprar. Realmente, se você quer algo com mais qualidade e mais caro, ou um pouco menos qualidade e mais barato, certo? E assim você está com o seu dinheiro incentivando uma empresa ou outra, você está incentivando um mercado ou outro, certo? Você decide comprar só produtos de uma região, você está incentivando também aquela região porque você acha interessante algo lá. E agora entrando sobre críticas ao capitalismo, uma das críticas é o poder que ele gera, né? Quem detém os meios de produção, quem detém como está sendo executado, né? Ou o que vai ser executado, quem detém o poder do serviço, realmente ele tem poder sobre outras pessoas. Então aí a gente entra no problema, né, da corrupção do ser humano, né? O problema do mal do ser humano, né? Que no socialismo ele se traduz em corrupção, certo? Porque é muito poder do Estado, que é o dinheiro de todos, e no capitalismo ele pode se traduzir em opressão sobre outras pessoas. Outra crítica é, se o capitalismo é bom, por que tem tanta crise econômica? E a resposta é que tem muita intervenção estatal, certo? Então, quando o governo ele quer desenvolver mais uma área de um país do que outra, ele dá incentivos para essa área e começa a cobrar mais imposto em outras áreas. Então, assim, você vai gerando uma assimetria, né, no mercado. Você não deixa que o mercado só se regule. Então, isso acaba incentivando mais uma área em detrimento de outras. E isso acaba causando esses problemas no mercado que acabam gerando crises. Outros pontos são muito importantes também no capitalismo relativo às críticas. Um deles é a questão ambiental. Então, segundo muitos sociólogos, por exemplo, se o capitalismo puro for impregnado, vamos dizer assim, na sociedade, vai ter muito dano ambiental, porque a pessoa que é dona da empresa, ela não vai estar nem aí, por exemplo, se isso vai causar dano ou não, ela só vai querer o lucro. Isso também é muito repudiado, né? Porque a pessoa que ela tem um interesse de longo prazo numa empresa, num negócio, ela vai querer garantir que ela vai ter recurso por um longo prazo, né? Então não faz sentido ela não pensar, vamos dizer assim, no benefício dela. Tem uma teoria muito comum também, que é a teoria dos comuns, que fala o seguinte: se você não tem domínio sobre algo, se não existe iniciativa privada sobre um determinado lugar, qualquer um pode ir lá explorar sem nenhum medo do que vai acontecer lá na frente. Então, a partir do momento que a iniciativa privada entra sob domínio de um recurso, vamos dizer assim, escasso, ela acaba tendo controle porque ela pensa a longo prazo. Por final, as últimas duas críticas que tem do capitalismo. Uma é falar que o capitalismo não vai produzir bens públicos para a sociedade. Isso também é repudiado muito por exemplos, né? Então, exemplos históricos, por exemplo, que a gente já deu em outros vídeos de Veneza, quando ela era puramente capitalismo e livre para comércio, a própria iniciativa privada investia em teatros, em cultura, em artes e também na questão socióloga. Porque esse ganho de capital, essa sobra de lucro que gerava, fazia com que eles entendessem que era necessário para a cidade ela se estruturar, ela ter benefícios. Então, historicamente, existem muitos exemplos. Essa crítica feita sobre o capitalismo não é verdade. E para finalizar, a parte mais polêmica que existe sobre o capitalismo, a questão da desigualdade social. E sim, essa é uma crítica muito verdadeira. O capitalismo ele é um modelo econômico que sim prega a desigualdade social.
Isso é dito também muito no livro do Adam Smith, quando ele fala o seguinte, que o empreendedor ele merece ganhar mais porque ele está sujeito a correr um risco que os outros não estão. E se esse risco que ele corre não é recompensado, ninguém ia querer ser empreendedor e ninguém ia querer inovar. Então essa questão da desigualdade social, sim, ela é necessária. Mas por quê? Porque tem pessoas que trabalham mais, pessoas que trabalham menos, pessoas que estão mais dispostas a arriscar e pessoas que estão dispostas a arriscar menos. Porém, é muito importante, ao mesmo tempo que o capitalismo ele gera uma desigualdade social, ele faz com que toda a população tenha uma melhor qualidade de vida. É só você pensar, eu tenho meu avô ali, ele fala que na infância deles eram pobres, não tinham nem o que comer. Hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que são pobres, por exemplo, na mesma região que ele vivia, mas as pessoas pobres têm uma casa, é financiada sim, mas ela tem uma casa. Há 50 anos atrás ela não tinha uma casa. Hoje em dia ela consegue uma comida. Eu trabalhei muito tempo, por exemplo, com moradores de rua. Os moradores de rua que eu conheci, que eu trabalhava, não passavam fome. Então existe, vamos dizer assim, mais abundância de comida hoje em dia, por exemplo, na nossa região, do que existia alguns anos atrás. Estou falando de exemplos práticos que eu vivi. Então a questão do capitalismo, sim, ele gera uma desigualdade, mas a questão é que a qualidade de vida aumenta para todos, a partir do momento que existe incentivo para inovação e melhor eficiência de produção de bens de consumo e bens públicos também. Galera, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Valeu, galera!